Olá, olá, ouvintes do Doutores Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde a gente mergulha a fundo no universo dos doutores. Profundo de carupata. Leveza, profundidade e, claro, uma boa dose de criatividade. Eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Cristiane. E juntas nós conduzimos as conversas aqui no Doutores Podcast. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo que muitas vezes passa batido, despercebido durante a jornada acadêmica. São os soft skills, ou seja, aquelas habilidades interpessoais e comportamentais que a gente desenvolve quase sem perceber enquanto a gente pesquisa, enquanto a gente escreve, enquanto orienta, enquanto a gente apresenta trabalhos. E para conversar com a gente sobre isso, nós trouxemos uma convidada super especial, que é a Carol Paca, que eu pude conviver um pouquinho com ela durante o meu doutorado, que além de doutora, ela é mentora de alunos de TCC, mestrado e doutorado, e tem cursos incríveis aí para compartilhar, com muita experiência, né, e cursos que são voltados para quem quer trilhar aí essa jornada com mais autonomia e clareza. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, meninas, eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar participando aqui do podcast de vocês. É muito importante a gente conversar, né, sobre esse tipo de habilidade que o pessoal acha que a gente tá lá só para estudar e não, a gente tem um monte de habilidade que a gente desenvolve e ninguém nem para pensar, né? Eu agradeço e parabéns pela iniciativa, né, de fazer um podcast tão bacana relacionado a esse mundo da pesquisa. Sim, para curiosos também, né? Não é só para doutores, não, é para curiosos também. Democratizando, né? A ciência, né, Beth? Sim. Fazer entender, né? Porque igual você falou, tipo, acho que se me perguntarem, qual é seu soft skill? Né? Que você adquiriu durante seu doutorado? Eu vou What? pensar assim, eu não fiz nenhuma disciplina que fala sobre soft skills. Ninguém nunca falou nada sobre isso, né? Porque é uma palavra tão de indústria, né? De corporativismo, que o pessoal acaba nem pensando na área acadêmica, né? Sim. E a gente tem que pensar que todos os doutores, não vai ser todo mundo que vai continuar na área acadêmica. Então, o que a gente aprende ali, que a gente pode utilizar fora dali e que faz muita diferença no mercado de trabalho, né? Como a gente pode se valorizar e entender o que aconteceu com a gente nesse processo de mestrado e doutorado para nos auxiliar no mercado de trabalho também, né? Tenho certeza que a Beth saiu uma pessoa completamente diferente depois que ela terminou o doutorado e o mestrado. Com certeza. Porque foi bem desafiador, né, o doutorado dela. Com certeza. Até o que não fazer, o que eu não quero fazer. E é ótimo também aprender o que a gente não quer fazer, né? Exatamente. Carol, mas fala um pouquinho, assim, sobre a sua trajetória, né? Como que você... Vou contar. Eu estou na pesquisa há 20 anos, um pouquinho mais de 21 anos faz esse ano. Desde criança, eu queria fazer alguma coisa relacionada a descobertas, porque o meu tio, ele era diretor do Instituto Adolfo Lutz aqui em São José do Rio Preto, onde eu moro, e ele me levava para o laboratório junto com ele. Eu achava lindo aquele povo de jaleco, eles me colocavam para olhar no microscópio, enfim, eu queria fazer alguma coisa relacionada a esse mundo de descobertas que acontecia ali no Adolfo Lutz, né? Eu fiz faculdade de farmácia, minha graduação, eu sou farmacêutica bioquímica, e durante a graduação eu sempre fui muito curiosa, então eu fiz de tudo que eu podia dentro do curso, né, que estava na grade curricular, e
além da grade curricular, eu fui atrás de outros conhecimentos. Então, eu tinha muitos amigos que estudavam na Unesp, em Rio Preto, biologia, e eu sabia que eu não queria fazer biologia, porque a biologia tem que mexer com insetos, e aí eu tenho um pouco de agonia. Farmácia tem mais cálculo, é uma coisa que eu gosto mais. Mas aí eu descobri que tinham os cursos de inverno na época que eu fazia a graduação. Isso faz 30 anos já, hein? Tinham os cursos de invernos e eu participava desses cursos de invernos, e aí eu fui fazer também iniciação científica. Então eu fui dentro da farmácia, né? Na manipulação, hospitalar, drogaria, análises clínicas, que eu sou bioquímica, mas também fora da grade, eu fui lá fazer a iniciação científica, eu fazia os cursos de inverno, não existia na grade curricular de farmácia biologia molecular na época, então eu fazia as disciplinas como aluno especial, enfim, sempre fui muito curiosa. E logo que eu me formei, eu não conseguia entrar no mestrado, porque eu não tinha possibilidade, fui trabalhar na área farmacêutica, mas, nossa, depois de 1 ano e meio, eu falei, não é isso que eu quero. Voltei para Rio Preto, e aí eu conheci o então, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, Maurício, estava chegando no Brasil, e entrei no mundo da virologia. Que entrei, filha, nunca mais saí. Uma coisa que eu realmente gosto de fazer, é desafiador, né? Tem todos esses problemas interpessoais, problemas do dia a dia, assim como qualquer profissão. Então, não dá para pensar que existem profissões que são maravilhosas, não, tudo tem o lado bom e o lado ruim, mas é uma coisa que me anima, né? E dentro da área da pesquisa aqui no Brasil, junto à pesquisa, está sempre meio que condicionado o ensino, né? E também era uma coisa que eu sempre gostei. Então, na graduação, eu era sempre do grupo de estudos que ficava falando, meio que professora, eu que sempre apresentava seminários e tal. Então, eu sempre tive essa facilidade de comunicação. E com isso, acabou que desenvolvendo melhor, né? Eu ir para a área acadêmica. Aí, nesse meio tempo, eu fui professora de universidades particulares, inclusive de 10 anos eu dei aula em faculdade de medicina, já fiz 4 pós-doc, agora estou terminando um na Fiocruz em Minas, em Belo Horizonte, enfim, é uma jornada bem longa aí. E com isso, quando veio a pandemia, nossa, eu falo pelas orelhas, vocês têm que me parar. Quando veio a pandemia, os meus alunos me pediram para eu abrir minhas redes sociais, porque eu falava, não, minha rede social é minha, não quero aluno na minha rede social, enfim. Para eu falar sobre a pandemia, já que eu era virologista e tal. E aí, do nada, vieram pessoas pedindo para eu ensinar como fazer metodologia, como escrever os projetos, e aí por isso que eu acabei montando os cursos para democratizar a ciência, como a gente falou no início. A pandemia teve o seu lado ruim, mas teve também muita oportunidade aí para muitas pessoas, né? Muitos negócios iniciaram ali na pandemia, né? Por conta da necessidade. Exato. E aí, quem conseguiu... E foi muito bom para a gente que é da pesquisa, porque pelo menos um pouco de mudança em relação à visão que as pessoas têm de pesquisa, né, de pesquisadores em si, aconteceu. Óbvio que a gente tem, né, dicotômico ali, né, o pessoal que passou a conhecer e gostar muito, o pessoal que não acredita e até hoje não acredita mesmo, e não adianta ficar discutindo com eles, é só você se estressar, né? Concorda e segue a vida, que vambora. Mas é uma coisa que a gente aproximou, né? Eu acho que aproximou. Aproximou. O pessoal pensa na ciência como uma coisa muito distante, né? E é difícil, às vezes, comunicar de uma forma simples para quem não é da área o que você faz, qual é a importância do seu trabalho, né? E na pandemia todo mundo teve que fazer isso e ficou muito claro, eu acho, qual que era a importância dos grupos, né? Mas ainda existem muitas mentes ainda que a gente precisam ser conquistadas aí, mudadas de opinião, porque a gente vê isso até hoje, eu lecionando, né, na docência, dentro de uma faculdade de cursos das ciências da saúde, a gente encontra muitas pessoas que estão fazendo ali cursos que vão trabalhar com pessoas na área da saúde e que ainda assim têm uma mente um pouco receosas, por exemplo, em relação a vacinas, né? Tem aquele... Não só das ciências da saúde, né? Do médico também, né? Tem médico que tem essa visão ainda. E isso eu acho que é uma das nossas maiores contribuições
para quem faz o mestrado, doutorado, devolver para a sociedade informações relevantes que sejam corretas, né? Pode ser que tenha vacina que não seja efetiva, pode ser, mas as que estão aí, elas têm comprovação científica e aí cabe a gente explicar o que é essa comprovação científica, né? Sim. E explicar de uma forma que as pessoas entendam para muitas pessoas que cursam, né, que estão na área acadêmica, científica, é muito complicado. Tem gente que não consegue simplificar o difícil. Tem gente que consegue, né? Sim. Você falou voltando ali no soft skills, né? Você falou logo de início sobre você ser muito curiosa. E você acha que a curiosidade é uma habilidade? A curiosidade, eu acho que sim, mas não pode ser uma coisa que pode ser estimulada, mas para você ser pesquisador, se você não for curioso, você não tem perfil. Eu acho que está mais relacionado a perfil do que um soft skill ou um hard skill, né? Eu acho que seria uma premissa para você ser pesquisador, é você ser curioso. Porque se você não for curioso, você não vai querer procurar nada, né? Sim. E a nossa função, né, principal é descobrir novas coisas. E por isso que, para mim, é tão interessante essa área, porque nossa vida não é nada monótona. Tudo, cada dia é uma surpresa, e aí vem os soft skills que fazem com que a gente consiga desenvolver a pesquisa, né? Então, a gente vai adquirindo essas habilidades sem nem perceber, e a gente se torna tecnicamente muito bom, mas também essas habilidades que não são especificamente técnicas muito bem desenvolvidas, porque ou você aprende, ou você para no meio do caminho, não consegue seguir até o final, né? Sim. Pensando aqui agora, pensei isso agora, que assim, é óbvio que curiosidade, eu tenho um histórico de criancinha, né, de ser muito curiosa quando era pequena, de sonhar também com o ambiente de pesquisador, né, dentro de um laboratório. A Cris também tem uma história assim meio parecida, e a curiosidade estava sempre ali, né, presente. Mas eu acho que até para uma pessoa curiosa, você precisa ter ter métodos, Sim. Né? Não é só ser curioso. Você precisa saber que pergunta você vai fazer, você precisa saber onde que você vai procurar, né? Então eu acho que acaba que sim, curiosidade é interessante, é uma das premissas. E desenvolve criatividade, né? A curiosidade faz a gente ser criativo. Então a gente tem que ser criativo para ser curioso também, ou curioso para ser criativo, né? Você ia falar alguma coisa, Cris? Não, eu ia perguntar o conceito, né? Tipo assim, que a gente fala, mas às vezes nem o conceito a gente consegue entender quando você fala assim, o que é uma soft skill? Tipo assim, como que você define esse termo, principalmente para a gente que é da academia? De onde que vem? Aí é um termo do mundo corporativo, né? Que hoje em dia tem se usado muito, falado muito, inclusive dentro da academia, que são as habilidades comportamentais e socioemocionais, porque hoje em dia isso também é bem falado, né? Bem discutido, que a gente desenvolve no decorrer de um processo. E essas habilidades comportamentais e socioemocionais fazem diferença no nosso trabalho. Então, a gente tem as soft skills, que são essas, e a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, as coisas específicas, o conhecimento específico, por exemplo, no mundo acadêmico, hard skill, metodologia de pesquisa, análise de dado estatístico, redação científica, ferramentas tecnológicas, enfim, programação, né? E depende da área que você está estudando, que é o que você se propôs a aprender mesmo. Então, isso são os hard skills, as competências técnicas. Mas fora a competência técnica, a gente é um conjunto de situações, né? Então, a gente tem as competências, as habilidades comportamentais, socioemocionais, interpessoais, que são as que a gente adquire sem perceber em qualquer área, né, em qualquer tipo de trabalho. Mas especificamente no mestrado e doutorado, a gente desenvolve várias dessas habilidades
para a gente conseguir completar o ciclo. Por exemplo, o pensamento crítico e analítico, né? Uhum. A gente consegue. A gente tem, depois que você faz o mestrado, doutorado, e vocês podem discordar de mim, a gente aprende que discordar tá tudo bem também, né? Uma soft skill, né? A gente consegue fazer perguntas mais direcionadas, né? Analisar dados super complexos, né? E olhar aquilo e falar, gente, como é que a pessoa não entende? A pessoa não entende porque ela não desenvolveu essa capacidade que você desenvolveu, essa habilidade que você desenvolveu, né? Porque às vezes para a gente parece um negócio tão simples, mas não é. É simples porque a gente já passou por esses processos e esses processos nos desenvolveram de forma comportamental, socioemocional e técnica, né? Uhum. É engraçado que quando a gente está fazendo pós-graduação, as pessoas, mas você só estuda, né? Mas é um lugar de tanta experiência, né? Que nos dá tanto, assim, tanta bagagem, que você, realmente, você desenvolve habilidades que você vai utilizar em qualquer lugar que você for trabalhar, né? Também fora do ambiente acadêmico. Qual que foi a habilidade, assim, que só caiu a ficha depois que você saiu do ambiente acadêmico? Depois que eu saí... Do ambiente acadêmico, não. Depois que você finalizou, assim, o doutorado, por exemplo. Acho que a autonomia, né? A gente tem que desenvolver. Não existe a possibilidade de um mestrando ou um doutorando não desenvolver autonomia. Por quê? É uma das soft skills que a gente mais desenvolve. Porque a gente tem que aprender sozinho e tem que ir atrás. E com isso, essa autonomia traz a proatividade, né? Então, eu acho que proatividade e autonomia foi uma das coisas que mais que eu mais desenvolvi no decorrer do mestrado, do doutorado, porque isso a gente consegue trabalhar independente de outra pessoa, né? Então a gente desenvolve autodisciplina, né? Gerenciar tempo, enfim, são tantas coisas que a gente aprende para o nosso dia a dia que fazem uma diferença tão significativa que não dá para falar uma só, mas eu acho que a autonomia, para mim, pensando rapidamente aqui, foi a mais importante nesse sentido, né? Tem uma também que é ótima, que todo mundo, brasileiro especificamente, acaba desenvolvendo, que é a adaptabilidade, né? Meu Deus, como a gente tem que se adaptar aos lugares, né? A gente tem que E é tanta coisa que dá errado, né? Um jeitinho, né? Sim, sim. E é interessante você falar essa questão da autonomia, Carol, porque eu acho que a pessoa que entende que a autonomia é importante, que um mestrando, que um doutorando desenvolva, lá se ele for, de repente, orientar um aluno, ele vai entender que ele precisa também estimular essa autonomia no aluno, para não deixar ele engessado, né? Porque, assim, eu tive as duas experiências. Eu tive a experiência de ter no mestrado um orientador que realmente me dava uma certa autonomia, né? Até um determinado, é lógico que quando ele de repente via que alguma coisa não ia sair ia sair muito do controle, ele chegava e orientava. Sim, mas dava aquela certa autonomia. Papel, né? Fazia o papel, Sim, me dava aquela autonomia. De repente, eu propor algum experimento a mais, sabe? Não, isso aqui dá para fazer isso daqui, aqui dá para usar esse tipo de software para fazer tal análise, tal. Então, dava aquela autonomia. E já no doutorado, eu já tive uma experiência contrária, em que eu me sentia totalmente engessada. Então, como é importante a autonomia. Sabe? Você realmente ser aquele orientador. Ainda mais no doutorado, né? Porque o doutorado você está aprendendo a ser um pesquisador, a ser um orientador, a como você vai desenvolver depois a sua equipe, a sua linha de pesquisa, enfim, no doutorado. Se você não tem autonomia, você não consegue ir para lugar nenhum, né? Você está fazendo, na verdade, você está reproduzindo o que a outra pessoa quer que você faça, você não está aprendendo, né? Aí você não está se tornando um doutor, você está se tornando e pior que ingessa em todos os sentidos, né? Ingessa na questão da criatividade, sabe? Na questão da segurança, né? Você tá gerando um profissional inseguro, né? Exato. Se você for ver.
né? Eu estimulo bastante meus alunos a serem proativos, a procurarem. Exatamente porque eu acho importante essa parte da autonomia ser uma das soft skills mais desenvolvidas. Porque se eu tiver que resolver tudo para eles, que profissional que eu estou formando, sabe? Então, uma coisa que eu acho bem importante é a gente deixar o aluno livre, obviamente, e, né, direcionando quando necessário, para ele ter autonomia e conseguir fazer o trabalho e desenvolver o seu trabalho, né, da forma que ele acha melhor, obviamente. Eu, como orientadora, colocando limites ou estimulando em outras áreas, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a voar, tem que aprender a voar sozinho mesmo. Sim. Você consegue dar exemplos práticos de como essas habilidades te ajudaram fora da academia? Eu acho que você pontuou algumas coisas aí, né? Questão da Exemplos práticos, por exemplo, a comunicação, né? A comunicação ela fica muito mais eficaz. A gente aprende, principalmente na área biológica, né? A gente tem que ser muito mais direto, coerente, coeso, objetivo, aquela coisa assim, né? Papum, papum. Eu aprendi a ser muito mais direta, né? Eu já era direta, continuo sendo, mas aprendi a ter mais clareza na hora de escrever, na hora de organizar as ideias, na hora de pôr no papel e depois, na sala de aula, como que facilitar o entendimento da pessoa que está me ouvindo, né? Ou da pessoa que está lendo. Então, para mim, isso também foi muito importante. Inclusive, o que eu tento fazer no Instagram hoje é isso, explicar para as pessoas que não é difícil fazer ciência, né? É trabalhoso. Trabalhoso é. Mas difícil não é. Às vezes, onde você está aprendendo que está dificultando a sua jornada. Então, vamos aqui deixar mais claro, mostrar que é possível de outra forma para você tentar seguir ou fazer o mestrado, o doutorado, para ver que é, assim, realmente legal, né? Isso, minha comunicação ficou muito mais assertiva. E também a resiliência, né, gente? Sim. Claro. A gente tem que eu acho que é uma das principais coisas também, né? Tantas questões que a gente... É uma das principais lidar coisas com também. Rejeição, né? Nossa, o tempo inteiro. E as críticas, a gente recebe crítica o tempo inteiro. Né? Então, assim, se você não for resiliente, se você, tipo assim, não tiver humildade, não dá, porque assim... Não levar para o lado pessoal. Isso. Né? Exatamente. Não é pessoal. Você aprende a ouvir as críticas, você aprende que aquilo ali é para o seu crescimento. Então, assim, é resiliência o tempo inteiro, né? Ainda eu falo para os meus alunos, olha, por exemplo, vai fazer a qualificação, ou tá num congresso, tá apresentando o trabalho e tal. Eu falo assim, gente, quem for lá vai falar do trabalho, não é de você, não tome não isso para você, né? Você ouve o que a pessoa está falando, porque provavelmente, do jeito que a gente está reportando a situação, não está suficiente, ou ele está te dando alguma ideia muito boa que a gente não pensou. Então, é importante a gente aprender a ouvir as críticas, obviamente, né? Se forem críticas construtivas, porque a gente sabe que dentro da área acadêmica, assim como qualquer área não independente, existem pessoas que têm o prazer em maltratar outras pessoas, e aí a gente entende quando isso está acontecendo, mas se é uma crítica sobre o trabalho que vai me ajudar, fala, isso aqui não tá bom, mas você olha e fala, não tá bom mesmo. Dia desse mesmo, o meu supervisor lá da Fiocruz, ele pediu para eu escrever um projeto junto com uma outra pós-doc, né? Falou, vocês escrevam, por favor, porque não vai dar tempo e tal. Nós escrevemos, mas ele não foi muito claro no que ele queria na introdução, né? E eu escrevi a introdução. Aí ele devolveu. Eu dei muita risada. Ele devolveu e falou assim, olha,
isso daqui não tá bom, não. Ele falou com outras palavras, mas é porque a gente já tem uma relação muito bacana, né? Isso daqui não tá bom, não. Mas embaixo ele falou assim: olha, eu vou provocar vocês. Se vocês pensarem nisso aqui, né? Aí eu falei, na verdade, acho que ele pôs isso aqui tá muito ruim, alguma coisa assim. Ele pôs, gente, eu dei tanta risada. Por quê? Eu falei assim, tá ruim mesmo, tá ruim, né? Eu falei, ué, mas se ele o que ele colocou aqui embaixo? Ele falou provocar, era tipo, o que ele queria que seguisse, que linha de pensamento seguisse. Tivesse me falado lá no começo, eu teria escrito desse jeito. Mas do jeito que eu pensei, não tá bom, porque não é o que ele queria. Gente, aí o povo falou, não, mas você tá rindo, ele tá brigando. Eu falei, não tá brigando, ele está falando que eu não fiz um bom trabalho, porque eu não fiz mesmo o que ele esperava, né? Mas a gente aprende, né? Quando a gente começa, isso deixa um pouco magoado, mas depois a gente aprende, né? Que é o trabalho. Não atingiu a expectativa, né? Sim. Foi engraçado aquilo. F, a gente não tá te ouvindo. Eu desliguei que bati o dedo. Ah, tá. Essa parte vai ser cortada. Não, vou cortar não, vai assim mesmo. Carol! Você falou da comunicação, e a comunicação é uma coisa que, assim, pega demais comigo, porque eu tô tentando fazer uma transição aí para o lado do empreendedorismo, né? Com startup e tudo mais. E quando a gente sai do meio acadêmico, a gente sai com uma linguagem muito acadêmica, né? Muito. E não é só questão de realmente você conseguir escrever um currículo e colocar as habilidades que você adquiriu, né? Que sejam muito compreensíveis, tá mas até mesmo de você explicar o teu produto, sabe? Sim. Porque, no caso, é uma startup voltada para o científico, o produto veio da ciência e aí você precisa mudar a forma com que você expressa o que é o teu produto, o que é o seu serviço, né? Seja o que for. E, é muito difícil. Você não acha que, de repente, essa seja uma das lacunas que existem nos cursos de mestrado e doutorado? Eu não acho, eu tenho certeza, porque essa dificuldade não é só sua, minha também, porque eu também, né, a gente acaba fazendo empreendedorismo quando a gente parte para essa área de PJ, né, de vender os cursos, enfim, essas coisas. Mas aí a gente tem dois pontos. Eu acho que a gente precisa colocar, eu até coloquei uma sugestão de disciplina no programa de pós-graduação que eu oriento, de falar sobre isso, né? Como sobreviver fora da academia, fazendo mestrado e doutorado, então, como empreender com o nosso conhecimento. E aí eles falam, tudo bem, pode dar disciplina. Agora arrumei isso para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, com o doutorado, eu tenho certeza que você tem essa dificuldade, mas você sabe como procurar a resolução, né? É verdade. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ensinar e aprender também, isso é uma falha minha também, como nos comunicar no mundo corporativo, né? Como a gente consegue se colocar no mundo corporativo, porque, por exemplo, tem um cargo que chama MSL, que é um cargo de indústria farmacêutica, onde a gente conversa de forma científica com médicos. Mas é tão difícil migrar da academia para a indústria, porque o povo não aceita, né? Fala, não, você tem que fazer o curso e tal. Fala, gente, eu sei tudo isso daí que vocês estão falando, eu consigo explicar para o médico de uma forma fácil, mas não tem a abertura. Então, eu acho que a gente precisa também mostrar essas possibilidades e como aproximar a indústria da academia para absorver esse profissional que é tão bem qualificado, né? Sim. Porque eu acho que são dos dois lados, né? E eu acho que são dos dois lados, né? Eu acho que é o nosso lado e o lado também da indústria de abrir, né? De dar oportunidade. Porque às vezes você vai olhar a vaga, você vê a descrição da vaga, você falou, eu sei tudo tecnicamente, mas assim, de todas as coisas que colocam ali, você jamais, se você aplicar, você vai ser nem sequer chamado para uma entrevista, porque assim, parece que meio que fecha mesmo para um determinado grupo de pessoas que não tem nada a ver com a gente que sai da academia, né? Dentro disso daí, falando essa questão, esse preconceito que existe com quem é muito, né, tem uma formação um pouco mais à frente, assim, no caso dos doutores, qual soft skill você considera mais subestimada durante o doutorado?
Que as pessoas não dão, Subestimado. que as pessoas não dão tanto valor assim. Por exemplo, se eu tivesse ali durante o doutorado, qual você acha que, de repente, a pessoa que está ali fazendo doutorado não dá tanta atenção e não busca de forma intencional realmente desenvolver aquela habilidade e que, no caso, ela é importante, assim como as outras? Tem alguma assim? Tem acho que duas. Talvez aprender a trabalhar em equipe, porque a gente fica muito solitário, né? Independente se é com experimentos ou não. E associado a trabalhar em equipe, liderança, né? A gente tem pessoas que naturalmente são líderes, mas a liderança é um comportamento que também pode ser adquirido, né? Que a gente pode desenvolver. Uhum. Então, eu vejo que trabalho em equipe é um problema, e não é só dentro da academia, né? É um problema geral, porque aí vem de relações interpessoais, as pessoas não conseguem desenvolver essa, entre aspas, barreira de é o meu ambiente de trabalho e tal, e eu me coloco nisso também, a gente acaba se envolvendo, não tem jeito, somos seres humanos, a gente não é feito só Carol que trabalha ou Carol que é, né, vida particular, mas eu acho que durante o doutorado essa parte de trabalhar em equipe, fazer esses networkings e aprender a ser líder, porque eu acho que é subestimado. Sim, eu ia falar justamente esse. No caso, você aprendeu como não ser, né? E existem os exemplos de como eu quero ser, mas como eu quero ser, o que eu estou fazendo para ser daquele jeito, né? Sim. Tem muitas coisas que eu quero ser igual e muitas coisas que eu quero ser o oposto dos meus mestres. Sim. Tanto eu ia falar justamente essa questão do network, sabe? Que a gente não valoriza tanto a questão de tentar sair da tua caixinha, sabe? E buscar ali, tentar enxergar e compreender outros ambientes, sabe? E conversar com outras mentes ali, porque é isso que estimula ainda mais a criatividade, né? Exato. Eu fui num evento de pesquisa clínica e assim, eu trabalhei com pesquisa clínica, trabalho com pesquisa clínica, mas eu nunca tinha ido num evento de profissionais de pesquisa clínica, né? Um congresso da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica. Gente, achei tão chique. É um mundo maravilhoso, todo mundo chique. A sacola que você recebe, toda fina, veio até um carregador portátil, sabe? As coisas assim. E tá, né? Caí lá de paraquedas, tal. Falei, eu tenho uma prima que tem um CIP, né? Nossa, qual que é a tradução do CIP? A tradução é um centro de pesquisa, né? De pesquisa clínica. E ela falou: eu não vou, você não quer ir no meu lugar? Eu falei: vou. Porque a gente tem que ser um pouco cara de pau, também desenvolve isso, né? De ser cara de pau. Cheguei lá, aquele povo chique e tal. Falei, nossa, ainda bem que eu fui arrumadinha, né? E aí eu não conhecia ninguém e fui tomar um café, tô tomando um café, óbvio que a gente fica ouvindo, né, conversa alheia, e eu ouvi uma menina falando, se todo mundo da indústria entendesse que quem faz mestrado e doutorado é muito melhor, tem habilidades muito melhores do que quem não faz, eu acho que esse mundo da academia ia ser mais bem visto, né, bem aproveitado pela indústria. Quase eu fui lá dar um abraço na menina, né? Moça, fala no microfone, dá essa palestra para todo mundo, por favor. Para as indústrias, né? Sabe? Liga, então, liga lá. É uma coisa que o mundo acadêmico tem começado a perceber que a indústria pode sim aproveitar dos nossos conhecimentos em favor deles e, obviamente, ser uma coisa boa dos dois lados, né? Sim. Eu acho que existe a chance, a possibilidade, claro que não para minha geração, porque eu já estou ficando velha, de ter essa perspectiva aí da indústria farmacêutica entender que aqui no Brasil tem muito profissional bem capacitado dentro da academia que eles podem se beneficiar com isso, né? Carol, mas você acha que existe ainda uma resistência, assim, a resistência por si só de ver, a pessoa tem um mestrado, tem um doutorado, não sei se eu quero ela aqui, porque eu sou chefe, eu sou só graduado, porque
Não é porque é só, é porque você seguiu um outro tipo de outra área, outra caminho. coisa. Então, assim, você acha que existe ainda essa resistência àquela coisa de, ai, não sei, esse povo vai vir aqui só questionar? Super tem. Porque, para mim, e aí são pessoas inseguras, né? Eu gosto muito quando, assim, vou dar uma palestra, alguma coisa assim, aí as pessoas vêm, porque, assim, o meu Lattes, eu já falei, mais de 20 anos fazendo isso, né? Então, o meu Lattes vai crescendo, porque os anos vão acumulando papel. O Lattes é um monte de papel. Aí vai lá e lê o Lattes e fala, isso. E fala assim, gente, até parece que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Aí eu falo, não sou diferente de vocês. Eu estou há alguns anos só, trilhei na sua frente e por isso tem esse monte de papel, né? Então, quando é alguém que não fez, eu tento quebrar esse gelo, né? Essa visão que eles têm, pelo menos da minha parte, de que não, você tem as suas habilidades, que talvez a nossa troca seja muito interessante para você me ensinar várias coisas, eu te ensinar várias coisas. Vamos aproveitar os conhecimentos, né? Mas tem sim, muito. Nossa, o povo morre. Sim. Não sei, fala, você fez doutorado, tem gente que não quer nem conversar com você. Fala, você é muito inteligente para conversar comigo. Fala, uai. Não é então assim, você não. se acha demais, né? Essa pessoa deve se achar demais, logo chegando aí. Mas é porque também tem muita gente que é snob, mostra, né? Aproveita. Que aí usa do título para tentar se beneficiar ou se mostrar superior a outros indivíduos. Esse não é o meu jeito. Eu não gosto. Também não. Gente, eu acho que também não. Eu acho que cada um tem os seus conhecimentos e suas habilidades. Tem gente que, por exemplo, né, nem fez faculdade e é milionário. Gente, aqui eu fiz 4 pós-doc e tipo, fico aqui penando para seguir na área que eu gosto, que é uma área bastante complicada da gente ter uma estabilidade, né? Então, o que o cara fez que eu quero aprender, o que ele fez para conseguir ter uma estabilidade. Liga aqui, me dá uma palestra, por favor, fala aí no microfone. Eu acho que são trocas que a gente tem que ter, cada um tem os seus conhecimentos. Sim. E eu acho que porque todo mundo tem a crescer, né? Sim. Todo mundo tem a crescer. Mas acho que não é na academia, especificamente no mundo acadêmico, não é todo mundo que pensa assim, não. Mas um ambiente, eu ia até falar isso, um ambiente acadêmico saudável, ele estimula essa troca, né? Ele estimula essa troca e vai gerando em nós realmente uma humildade e uma empatia, né? Que em pessoas bem intencionadas vai realmente gerar um interesse sincero no outro, independente se ele tem título ou se ele não tem, né? Eu sinto que a minha trajetória acadêmica desenvolveu isso, não que eu não fosse antes, né? Mas apurou ainda mais essa questão de realmente você ter interesse no outro. Sabe? Sim, o interesse genuíno, saber, de aprender também. Sim. Porque assim, eu trato todo mundo igual, né? No laboratório, desde o meu supervisor até o diretor lá da Fiocruz, a iniciação científica, o pessoal que lá na Fiocruz é maravilhoso, porque tem um povo que lava a louça pra gente, a gente não precisa lavar a louça, um mundo maravilhoso. Enfim, trato todo mundo igual. E lá é muito legal que tem o pessoal que é surdo-mudo, né? Então eu aprendi a falar meu nome, aprendi algumas coisas em Libras para eu poder conversar com as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para me ensinar, e se alguém quiser aprender comigo, eu também estou ali disposta a ensinar, sabe? Então, eu acho que aprender isso também, né? E desenvolver isso, e de novo, o que a Beth falou, não são todos os ambientes laboratoriais e de grupos de pesquisa que se fazem assim. Eu acho que isso também é uma habilidade bastante importante que a gente tem que prestar atenção que a gente está aprendendo, sabe? Ser mais empático, né? Agora fazer uma pergunta assim mais voltada para suas mentorias aí, né? Que você ajuda seus alunos e em suas mentorias, você, além das questões técnicas, metodológicas, né, que você transmite a eles, você tem essa pegada também de mostrar para eles, deixar evidente quais as habilidades eles estão desenvolvendo? Sim, eu falo muito, porque ontem mesmo eu estava com uma menina da mentoria desesperada,
nossa, eu vou largar esse mestrado, tá fazendo a dissertação, vou largar porque eu não estou dando conta, a minha orientadora falou que está tudo ruim, mas não fala o que é, tá falando, vem cá, senta aqui, vamos ver, vamos organizar, não vai dar tempo, tal. Falei assim, olha, você escreveu bastante, não tá maravilhoso? Não tá, mas vamos ver aqui o que é, vamos manter a calma. Aí eu falo, faz parte do processo você errar, acertar, aprender a organizar o seu tempo, né? Estabelecer limites, faz parte do seu processo, aprender a se comunicar com seus superiores de uma forma formal e educada, faz parte do processo você desenvolver essa resiliência. Então, eu vou falando, óbvio, de uma maneira mais subjetiva, né? Não assim, olha, você está aprendendo isso, para acalmar os mentorados, né? E mostrar para eles que eles estão em fase de desenvolvimento, de crescimento e estão aprendendo, e é ali que tem que errar mesmo para poder depois para frente acertar, né? Agora, com os orientandos, mais ou menos no mesmo estilo, mas eu não mexo no texto junto com eles enquanto eles estão construindo. É mais no final, que aí eu falo, porque eu acho que também os texto, né? Que daí tem que entregar texto, tem que ter a cara da pessoa, né? Eu só faço sugestões. O que você acha da gente pôr aqui? A não ser que esteja muito fora de uma coerência, de uma coesão, aí eu falo, não, vamos organizar aqui, mas eu particularmente gosto, inclusive orientando, né, aluno direto mesmo, ou mentorados, ou os alunos dos cursos, eu gosto de mostrar aonde eles podem melhorar, eu dou sugestões, eu não faço imposições, você tem que fazer assim, porque senão não vai ficar bom, né? Então eu falo, olha, aqui dá para melhorar por causa disso, disso e disso, né? Por que assim fica melhor, né? Aí eu gosto de fazer dessa forma, e com isso vai estimulando a autonomia, vai estimulando a criatividade, estimulando as coisas todas. Eu acho que essa consciência do que você pode ganhar, né? Por exemplo, a pessoa que vai estar lá para escrever o TCC e tá achando que ai, nossa, que chatice, tem que fazer um TCC, tem que escrever um artigo. E eu acho que falta essa consciência, né? Na pessoa, de entender, não, é um pouquinho difícil ali, é trabalhoso, mas eu vou estar desenvolvendo essa habilidade que vão ser importantes. Mas eu acho, Beth, que é falta também das pessoas falarem, sabe? Vou até fazer um post disso, vou fazer uma live aqui depois sobre isso. Por quê? Porque muito se fala mal, eu vejo muita gente falando mal da área acadêmica. Fala, porque orientador tóxico, ambiente tóxico, não sei o quê. Todo lugar é tóxico, gente. É né? mesmo. Vamos, né? Em qualquer ambiente de trabalho vai ter o grupo tóxico, o grupo não tóxico, enfim, vai ter as coisas boas, coisas ruins e tal. Eu vejo muita gente só falando isso, e aí é coisa de, para ter like, aquelas coisas todas, que eu particularmente não gosto. Eu não acho legal ficar falando mal da tua profissão. Para mim, não, eu gosto de falar das coisas boas. Então, poucas pessoas falam quais são os benefícios que o TCC traz para aquele letramento científico dentro da graduação. A ponto de ser tão mal falado que o povo vai comprar TCC. E não entende que isso, além de ilegal, e aí tem gente que fala que não é imoral. Então, mostra que nem a ética ele está sendo desenvolvida, a ética moral, né? Construída melhor, né? Refinada a ética e a moral daquele indivíduo. Se lá na graduação, os professores de TCC porque, assim, depende, se for faculdade particular, a gente tem muito problema com isso, porque eles dão as disciplinas pra gente que a gente nem domina, e aí a gente tem que se virar. Os que pegam TCC, normalmente, é uma bucha para eles, porque eles ficam com 60, 70 alunos para direcionar. E aí é desumano com o professor também, com né? certeza. Mas se os professores na graduação mostrassem para eles que que aí é um letramento, né? Entender o que acontece na vida, que esse letramento científico ele vai desenvolver várias capacidades comportamentais, sociocomportamentais e técnicas, né? Que tudo isso que a gente está conversando, talvez a visão
dos alunos fosse diferente. Falo, uai, então pode ser que seja bom para mim isso, né? Sim. Mas eu acho que porque parece um fardo, né? Parece só um fardo. É tipo assim, vou ter que fazer mais esse trabalho que é mó chato, né? E se eu não fizer esse trabalho, eu não vou receber o diploma. Passar, eu não vou, alguma coisa assim, né? Então, vem como um fardo, não vem como uma coisa que é assim, olha, é trabalhoso, mas aqui eu vou aprender diversas coisas. Mas eu achei, a gente até comentou isso em um outro episódio, que tem coisas que realmente a gente só cai a ficha a hora que a gente adquire um pouco de maturidade. A gente não enxerga, né? E de repente o aluno não tem aquela maturidade de realmente enxergar, mesmo não falado. Tem, mas ainda assim não é mostrado, não é explicado. Simplesmente fala que você tem que fazer o TCC1, TCC2, e aí eles tiveram metodologia lá no primeiro semestre, e ninguém vai prestar atenção, porque metodologia científica no primeiro semestre, acabando de entrar. O que você quer saber disso, gente? Você quer saber como que são os estudos epidemiológicos? Sei lá o que é isso, onde que eu vou usar isso na vida? É igual o menininho lá do meme que fala, onde quando você pensa em 3 coisas, fala, pensa em 3 coisas. Você não vai pensar na fórmula de Bhaskara. Não vai. É a mesma ideia, sabe? Então, eu acho que o jeito que o mundo científico é mostrado na graduação repele. Fala, uai, desse jeito aí é chato. É chato mesmo. Por quê? Porque não mostra coisas legais, né? Então, eu acho que tem que ter um movimento, aí é um movimento grande, né, social, né? Seria, né, mais de grupo, para poder mostrar que é bacana, ciência é bom, não é ruim, não. E o que você diria para quem sente que trabalhos, assim, desde TCC, né, dissertação, tese, dissertação de mestrado e tese de doutorado, o que você diria para quem sente que esses trabalhos acadêmicos não trouxeram valor além da pesquisa em si? O que você diria? Que não trouxeram valor, mas assim, depende. Quando a pessoa sente que não trouxe valor nenhum, assim, além da pesquisa. É só pesquisa. Para a comunidade ou para pessoal? Pessoal? Então, aí é que tá. Porque ele não percebeu tudo que foi desenvolvido pessoalmente, né? Porque a gente não percebe mesmo, Beth. Não tá ali no nosso dia a dia. A gente fala, nossa, aqui eu estou aprendendo a ser resiliente. Nossa, aqui eu estou aprendendo a fazer uma comunicação. Não é verdade? Nossa, aqui talvez eu tive uma ideia. Aqui então eu estou desenvolvendo a criatividade, né? Então a gente não percebe. Ali no dia a dia a gente vai aprendendo na raça mesmo. Por quê? Porque a gente aprende a ser autodidata, a ter autonomia. Enfim, dependendo de quem te orienta e tal, mas a gente não percebe que a gente está desenvolvendo isso tudo. E isso fica tão natural que ainda assim é difícil da gente entender que a gente tem isso tudo. Né? E é difícil mesmo você parar e perguntar para uma pessoa. Tipo assim, se você me perguntar assim do nada, no susto, eu tenho certeza que eu vou ficar assim. Não sei. Não sei. Não sei. Teve uma situação muito interessante em relação a isso, porque, de novo, isso pra gente é o nosso mundo e fica muito natural. Mas eu tenho um professor, foi meu professor de química na graduação, e eu tenho muito carinho por ele, e ele me deu oportunidades, né, na época da graduação de eu fazer o estágio no laboratório dele de controle de qualidade, eu adorava e tal, enfim, a gente acabou ficando amigo, e aí dia desse eu encontrei com ele, e ele me perguntou algumas coisas relacionadas a estudo clínico, né, o que eu fazia, o que não fazia, como que selecionava e tal. Aí ele falou assim, nossa, Carol, você tá demais de inteligente. Eu falei assim, não, João Carlone, você que é meu professor, né, e tal. Ele falou assim, não. Nem enxerga isso. Ele falou, não, esse conhecimento técnico que vocês desenvolvem, ele falou, eu quero fazer doutorado. Eu falei, para que fazer doutorado, Carlone? Você tá aí para aposentar, né? Não, ele, não, porque esse conhecimento técnico, né, que vocês adquirem, e os não técnicos também, vocês não percebem, mas é muito rico, é muito legal e tal. Então, a gente não percebe, porque a gente normaliza essas situações, né? E pra gente, pra mim, pelo menos, é normal, provavelmente para vocês também, né? Sim, com certeza. Tem muita coisa que eu só fui perceber mesmo depois. Nossa, eu consegui lidar com essa situação, sabe? E tipo situações assim, bem complicadas a gente aprende a lidar. Óbvio que tem, né, na hora que a gente está passando por isso, quando a gente é mais novo, eu era muito mais reativa, então eu respondia. Hoje eu já aprendi a esperar um pouco e tal, né?
A gente escreve ali de lado, deixa só escrito, que é para poder botar para fora, né? Fala. Agora eu tenho a regra dos 2, né? 2 minutos, você espera 2, você está com raiva, espera 2 minutos, 2 horas. Deixa a raiva secar. Né? Eu usava muito isso, não, tem que esperar, deixa eu colocar a raiva no varal para ela dar uma secadinha primeiro. Para depois falando. Nem sempre escreve funciona, e apaga. Nem sempre dá certo. Vamos deixar claro que todos somos seres humanos, que às vezes a gente não consegue, acaba sendo. Desculpa, gente, a gente tenta, né? Na medida do possível. Eu ia fazer uma última pergunta para você aqui. Mas eu acho que assim, a gente falou bastante, assim, eu acho que a questão da intencionalidade é a resposta dessa pergunta. Eu vou fazer a pergunta, mas aí você dá alguma dica prática para doutores ou mestrandos, né, reconhecerem e comunicarem melhor suas soft skills em processos seletivos ou em outras áreas da vida. Pois é, também eu preciso desenvolver, porque nas outras áreas da vida, é isso que eu tô falando, eu acabei de contar que eu recebi o elogio e para mim aquilo, falei, meu Deus do céu. Então eu acho que tem que ser a comunidade, né, da acadêmica aprender a fazer isso. Porque eu fui fazer um currículo, né, para indústria, gente, nosso quanto maior, melhor. Para a indústria não é uma folha, né? Mas aí você tem que colocar esses soft skills. Então, eu acho que seria muito interessante se você que está aí fazendo mestrado, doutorado, que está ouvindo a gente, começa a prestar atenção nessas possibilidades além da academia que você está aprendendo, né? Tipo pensamento crítico, pensamento analítico, resolução dos problemas, porque a gente consegue resolver problema que, mano, assim, né? Fica lógico pra gente as coisas. E problemas, assim, complexos, né? Não são coisas simples, não, né? A capacidade de comunicação, aí o trabalho de equipe que eu tenho que desenvolver mais, a capacidade de resiliência, de aprender a ouvir um não, né? De conseguir fazer discussões sem levar para o lado pessoal. Enfim, eu acho que começa a prestar atenção nisso. E anota, né? Que você acha que é difícil a gente falar da gente, mas tenta anotar. Eu ia falar, né? da intencionalidade, né? Eu acho que desde o início a gente fazendo as coisas intencionalmente, sabendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E o porquê é uma coisa que falta muito, eu acredito, convivendo agora com alunos de graduação, sabe? Às vezes eu tenho uma sensação de que eles não sabem o porquê eles estão fazendo o que eles estão fazendo, sabe? E o porquê é muito importante. Porque você faz o que você faz. Né? E aí, essa intencionalidade realmente gera em você um sentimento de que, tipo assim, deixa eu planejar a minha trajetória, aonde eu quero chegar, e delinear o passo a passo ali. Então, a intencionalidade até em relação a essas habilidades que são necessárias você desenvolver para você chegar num objetivo final ali a longo prazo. Mas daí quando a gente é novo, né? Não tem. É muito difícil. A gente não vê. É igual no podcast falando sobre currículo, a gente falou sobre isso, né? A gente não enxerga isso como realmente uma dor, como um problema. Não, e não dá, porque você é tão jovem quando você entra na faculdade que realmente, mal e mal, você sabe se aquilo lá é aquilo que você quer. Se você escolheu certo, né? Exato. Então, quando você pergunta, esses dias eu perguntei, vocês sabem colocar quais são as seus pontos fortes e seus pontos fracos? E não sabe, porque eles não têm aquele momento de reflexão mesmo, de parar e se conhecer a si mesmo, sabe? Porque ai, Beth, até pra gente é difícil, imagina para quem tá com 20 anos. Então, agora eu nessa minha vibe de ir pro empreendedorismo... Você tá muito filósofa. Não, mas a gente precisa fazer muito... Eu sempre fui mais assim... Mas a gente tem que aprender a se vender, né? Assim, introspectiva, né? Eu sempre fiz muito isso. Tanto que eu lido com a autocrítica direto, né? Porque senão eu fico só me criticando e não sai nada do papel. É uma coisa que pesquisador também, autocrítico, né? Meu pai amado. Sim, a gente tem que se controlar. Mas eu não quero tomar muito seu tempo mais, Carol. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, no início da sua trajetória, qual conselho você daria? Nossa, que bonito! Eu acho que eu me falaria para eu aprender a me controlar mais cedo, não ser reativa, tão reativa, né?
Sim, causa muita confusão. As pessoas Poderiam não ser gostam evitadas. as pessoas não gostam de confronto, né? Então, eu Não. acho que eu falaria calma, né? Aprenda a ter um pouco mais de calma, E porque tem nem todo mundo é igual. Sim, e tem até aquela questão que às vezes a gente acha que a gente tá falando normal, né? Porque, tipo assim, é o nosso costume ser muito claro, ser muito. A história da minha vida. E a gente acha que tá ok. Eu falo, eu não tô brava, eu falo assim, É. mas não é todo mundo que entende, né? E tudo Não. bem. Ô, Carol, como que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho e entrar em contato contigo aí? Faz seu. Pode me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu falo bastante sobre, né, esse mundo da pesquisa, eu ensino o pessoal a escrever, eu foquei nessa parte da escrita, que eu sei que é uma dor muito grande, que nos programas é muito pouco estimulado, né? Simplesmente eles falam, escreve. Não sei se com vocês foi assim, né? Comigo foi, escreve. Eu falo, meu Deus do céu, né? Então eu acho que isso é uma forma que eu posso ajudar, que eu tenho muita facilidade na hora de escrever mesmo, foi uma sorte minha, e com o desenvolvimento, né, de soft skills, a gente melhora bastante. Então pode me achar lá no @carolpaca, paca com 2 Cs, e pode me chamar por lá mesmo, porque eu respondo os directs, eu não tenho a menor preguiça. Se me chamar, não aguenta um vamos, você estava falando comigo, eu estou respondendo, né? Carol, quero agradecer demais. A conversa, assim, é incrível. Se deixar, a gente fica, né, conversando, porque tem muita coisa, assim, para uma coisa vai puxando a outra. Eu sabia que não ia ser diferente, porque eu gosto muito de te acompanhar lá no Instagram, assim, várias dicas. Eu aproveito várias coisas. Gente, agora eu tô na vibe da assim. inteligência artificial, porque eu acho que não dá para fugir da tecnologia, gente. Não dá. A gente tem que aprender a trabalhar com o negócio favorece os nossos soft skills, tá entendendo? Vamos aprender a trabalhar direito, sabe? Então eu tô nessa vibe aí de defesa do uso correto dessas ferramentas aí para ajudar a gente, porque ajuda bastante, hein? Meu Deus do céu. Pra caramba. Enfim, eu tô Tempo, nessa vibe né? agora. Tempo, né? Nossa, o tempo ficou valiosíssimo. Agora a gente aproveita muito melhor. É verdade. Tá muito mais fácil agora, gente, porque quando eu tava na graduação tinha que pedir, não tinha Google, não existia, sabe? Não então tinha. Eu tinha que pedir artigo, né? Não, lembro da época que a gente ia pra biblioteca ainda, né? Então, agora tá tudo mais fácil. Ia lá pedir pra bibliotecária lá encontrar tal livro pra gente, que a gente precisava pesquisar alguma coisa. Muito mais fácil. Muito obrigada, meninas, pelo convite, eu adorei. E falar sobre isso é muito importante, eu acho que acaba estimulando bastante gente a continuar a jornada ou iniciar a jornada, porque às vezes a gente chega no meio do caminho e fala, meu Deus, para que eu estou fazendo isso, né? E não, a gente tem um propósito. Às vezes os experimentos todos errados, você só tem resultado negativo, mas você tem que olhar o outro lado e ver que você desenvolveu muitas coisas importantes na sua vida pessoal, profissional. Ser um pouco poliana aí. Nossa, incrível. Quer falar alguma coisa, Cris? Não, só tenho a agradecer. Obrigada, Carol, por ter participado, por ter tirado essas nossas dúvidas, que eu tenho certeza que é a dúvida de um monte de gente por aí que está na graduação, na pós, que está na vida, né? A gente tem muita dificuldade em entender o que a gente tem como soft skill e o que a gente precisa ter. Obrigada. Verdade. Gente, obrigada. Um beijão para vocês. Sigam a gente no Instagram. Curte, segue o nosso canal lá no YouTube. Eu vou colocar aqui, deixar também o Instagram da Carol aí para vocês seguirem ela. Beijão. Amei demais a nossa conversa. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.